Tudo bem com vocês? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías 41, capítulo 41, versículo 10. Você vai deixar a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Nós vamos ler ele daqui um pouco. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Hoje é um episódio, digamos que especial, né? Porque nós vamos falar de na verdade, esse tema, né, faz parte já do nosso portfólio, né, ou da nossa playlist, né? Já há muito tempo eu uso, né, uma temática que se chama coxa de retalhos, né? Para quem nunca me ouviu pregando sobre, né, essa temática de coxa de retalhos, a ideia, né, de trabalhar, eu tenho até um texto que uma vez eu escrevi, vai virar livro depois, né? Estou guardando vai virar livro depois. Eu escrevi sobre coxa de retalhos e o porquê que a gente utiliza coxa. Quem já teve coxa de retalhos aqui? Eu tive, né? Minha madrinha fazia para todas as crianças da família. A coxa de retalho, né, ela é feita de retalhos. Você pega ali aquilo que seria descartado e jogado fora e dá um uso belíssimo, né? Porque a coxa de retalhos ela é quase uma arte, né? Quase uma obra de arte. E eu vejo a pregação também como uma arte, né? Eu sempre digo que os três fundamentos da arte são a técnica, os três princípios, né, da arte são a técnica, o instante e o fundamento, né? A técnica é aquilo que a pessoa estudou para fazer, né? Ele estudou para poder fazer aquele tipo de desenho em tela, né? O instante é a inspiração que todo artista precisa ter, né? Precisa estar inspirado para fazer algo, né? E o fundamento, né? Você precisa seguir uma linha, né, barroca, ou uma linha mais... Exatamente, né? A pregação ela segue esse princípio, porque para pregar nós precisamos de técnica, ou seja, da teologia em si, né? Nós precisamos de inspiração, que é o instante, né? Que é quando o sopro do Espírito vem ali no seu ouvido, né? Você leu aquele texto ali já 300 vezes, todo ano você faz sua leitura bíblica, você já passou por aquele texto, aí de repente, do nada, você fala, nossa, mas dá para extrair algo disso daqui, baseado no que eu estou passando, ou baseado no que eu estou vivendo, né? E o fundamento, ou seja, nós precisamos estar fundamentados naquilo que é a nossa crença, naquilo que nós acreditamos. Desse módulo, eu vejo Jesus como talvez o maior pregador de mosaicos ou de coxas de retalho, né? Jesus, ele tinha muito bem o método, que nós já até fizemos série sobre esse aqui, né? Se você está nos ouvindo, você pode olhar na playlist aí e procurar Parabolê, né? Nós já trabalhamos esse contexto qual Jesus ensinava. Jesus era mestre, né, em fazer conexões, em costurar retalhos e fazer obras de arte. Toda arte, seja uma pintura, seja uma música, uma literatura, um teatro, assim como dizia Huckmacher, a arte não precisa de justificativa. Você não fica perguntando para o músico, por que você compôs desse jeito, né? Você não chega lá na exposição, né, e vai procurar o pintor para perguntar, por que você pintou usando essa cor? Não. Quando você chega numa exposição, você para e admira. Quando você encontra uma boa música, o que você faz? Você não manda e-mail pro autor, né, para perguntar no que ele estava pensando quando ele escreveu. Você para e desfruta daquilo que é a arte. Da mesma forma, eu creio que a arte, ela tem na sua essência Deus, porque Deus é o pai de toda a arte, é Deus quem inspira uma boa música, é Deus quem inspira o artista, é Deus quem inspira o roteirista a compor um roteiro bacana para um filme, né? E nós precisamos entender, nós com a nossa cosmovisão cristã, nós precisamos conseguir olhar para isso, né? E dentro então do coxa de retalhos, o que nós fazemos? Nada mais, nada menos do que uma releitura, né, de obras de arte, releitura de séries, filmes, personagens com uma cosmovisão reformada. Esse é o nosso objetivo. Então hoje, né, nós faremos uma releitura com essa cosmovisão de um personagem extremamente interessante, mas ao mesmo tempo caricato, que foi Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia, né?
Quem aqui já assistiu o Chapolin? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Se você nunca parou para assistir, no mínimo você sabe, né, que foi... Tudo bem, bom, a Valentina é um caso à parte, né? Independente, né, se você já pegou assim a série, né, para assistir a série completa ou não, né? Independente disso, você já deve ter visto, né, eu não sei no ano que o Roberto Bolanhos morreu, mas foi uma comoção nacional, né, a morte dele lá no México. Roberto Bolanhos ficou muito conhecido por interpretar o Chespirito, que é o Chaves, né, e também, né, foi o autor, o produtor e o criador e idealizador do Chapolin Colorado. Essa série mexicana ela foi produzida ali em torno de entre 1973 e 1979 por esse diretor e ator, né, que ao mesmo tempo que escrevia as obras, ele encenava ali no papel do personagem principal. E a maioria dos atores eram os mesmos atores que trabalhavam lá no Chaves, né? A Dona Florinda, o Seu Madruga, o Seu Barriga, todos eram também personagens dos eventos que aconteciam ali. O nome inicial desse personagem, né, desse super-herói, era para ser Chapolin Justiceiro, mas ficou uma coisa assim muito forte, né? E aí quando decidiram qual seria a vestimenta do Chapolin Colorado, o Roberto Bolanhos olhou e falou assim, né, a cor vermelha, né, colorado, né? Então achou que ficaria melhor chamá-lo de Chapolin Colorado. E lá no México existe um gafanhoto que é chamado de, eu não sei se é Chupolin que pronuncia, mas é muito parecido com o Chapolin, e ele tem uma coloração meio rosa, avermelhada. Então, né, era um inseto magrinho, fraquinho, que tinha todas as características do super-herói que era o Chapolin Colorado. E acabou, na verdade, divulgando mais ainda, né, esse super-herói ali. As suas armas principais quais eram? Ele tinha duas armas muito poderosas, né? Uma delas era a marreta biônica, né? Que era uma marreta, assim, mais frágil do que a marreta do meu sobrinho de brincar, sabe? Era um grande martelo, mas muito mais poderoso do que qualquer martelo de Thor por aí, né? Era a marreta biônica. E além da marreta biônica, ele tinha algumas outras características, como uma força exacerbada, uma velocidade e também a pílula do encolhimento, né? Que às vezes quando ele precisava ele tomava a pílula e ficava pequenininho para poder fazer as artimanhas dele. As suas frases principais, né, ficaram marcadas, né? Como, por exemplo, quando estava se contando alguma coisa, ele virava e falava, suspeitei desde o princípio, eu não sabia nada do que estava acontecendo, mas ele falava isso, né? Outra, quando o pessoal estava desesperado ali, né, o terrorista ia chegar e ele falava, palma, 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 não criemos cânico, não sei se vocês lembram dessa, né? E talvez uma famosa, que inclusive foi motivo de um post essa semana, sigam-me os bons, vocês viram o post do Bispo Fábio, né? Sigam-me os bons, ele sempre falava essa, e era sempre legal que sempre quando ele falava sigam-me os bons, ele saía para um lado e batia a cabeça em algum lugar, era mais ou menos assim. O que eu acho interessante era que o Roberto Bolanhos fazia o Chapolin como um personagem totalmente atemporal. Quando você vai observar os episódios, ele aparece em lugares assim, muito exóticos, de variadas épocas, como no Velho Oeste, na Idade Média, no Renascimento e até no Espaço Sideral tem episódio do Chapolin, né? Então era algo assim, muito atemporal, mas que chamava a atenção por essa característica de um herói que transitava em todos os instantes, em todos os momentos. Sempre para que o Chapolin aparecesse, né, iniciava a história com uma problemática ali, né, e quando as pessoas estavam sem saída, sem saber mais o que fazer, né, elas viravam e repetiam a famosa frase, e agora, quem poderá nos defender? E aí do nada aparecia e entrava uma música assim, né? Tan, 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 né? O Chapolin Colorado, e ele vinha correndo e caía também, todas as vezes, né? Mas a aparição, e era também uma frase famosa dele, né? Essa aparição e essa entrada dele meio ridicularizada assim. Nós podemos perceber algo muito interessante na proposta de Roberto Bolanhos.
naquela época nós já tínhamos vários super-heróis, né, como Capitão América, dentre outros. E a ideia principal era de fato satirizar os superpoderosos, né? Ele usava ali um magrinho, um fraquinho, que ninguém dava nada por ele, que era um grande vencedor e conhecido por todos, porque sempre que alguém estava passando por algum problema, chamava-se o Chapolin Colorado. Então ele usa isso para mostrar, olha, nem sempre o mais forte tem todo o poder. Nem sempre a vitória é do mais forte. E isso tem um fundamento muito legal na nossa cosmovisão cristã. Porque quando nós observamos o Cordeiro Santo de Deus, que veio para redimir a humanidade, ele não tinha nenhuma característica de rei, ele não tinha nenhuma característica de tomar o poder. Muito pelo contrário, ele era fraco, foi desprezado, foi humilhado e morto no madeiro, que era a pior morte de todas. Interessante, né? Nem sempre aquele que é o mais forte é aquele que vai redimir. E o Roberto Bolanhos, ele escreve dessa forma, para deixar isso muito claro, né? Contrapondo os heróis, então, que existiam em toda aquela época. Existe uma frase do próprio autor que é muito legal, muito interessante. Abre aspas para Roberto Bolanhos. Chapolin não tem as propriedades extraordinárias dos super-heróis. Ele é tonto, desastrado e até medroso. Mas também é um herói, porque supera o medo e enfrenta os problemas. E é aí que estão o heroísmo e a humanidade. Olha que interessante. Nós somos heróis dos nossos caminhos. Quando nós, de fato, encontramos problemas, nós, durante ou diante desses problemas, podemos nos tornar heróis da nossa vida, né, do nosso roteiro. Não é porque muitas vezes, né, nós olhamos para e hoje isso fica muito claro às vezes por conta das mídias, né? A pessoa forte é aquela que tem muitos seguidores, a pessoa respeitada, a pessoa de sucesso, né? É aquela que vai para a mídia social e mostra ali que ela tem isso ou que tem aquilo e aquilo outro. Quando na verdade nós sabemos que os verdadeiros heróis são aqueles que vivem lá no Nordeste e entregam toda a sua vida numa plantação de macaxeira ou num cuidado ali de cabras para poder dar um estudo para sua filha e para o seu filho, que vão ir para a cidade grande, se formar e voltar ali. Aquilo sim é de fato um verdadeiro herói, né? Uma pessoa que vive numa região do interior do nosso país, né? Se você pega ali na região do Nordeste, se você vai lá nos ribeirinhos, né, do Amazonas, você olha para a vida daqueles homens e daquelas mulheres ali que vivem nas formas mais precárias, nas casas mais simples, mais humildes, mas que têm uma convicção em seus corações de que Jesus Cristo é o Salvador da vida delas. Essas pessoas são grandes heróis dos seus roteiros, das suas histórias. Em cada episódio, né, o Chapolin Colorado, que às vezes em alguns lugares também era chamado de o polegar vermelho, ele pode ser sim associado a um desafio real das nossas vidas. Toda e qualquer novidade na nossa rotina ou os problemas que nós vamos enfrentar, nós não sabemos o que vai acontecer conosco ao começar a nossa semana amanhã. Né? Nós não sabemos o que nos espera na segunda-feira. Talvez uma enfermidade, talvez um acidente, talvez um desastre. Nós não podemos prever o amanhã. Mas quem seremos nós ou como nós iremos agir diante dessas adversidades, diante dessas dificuldades? Será que nós seremos como Chapolin? Chapolin era tonto, desastrado, medroso, mas ele nunca correu de uma luta. Ele podia até ficar com medo, podia até disfarçar, podia até, né, procurar alguma outra forma, mas todos os episódios terminam com a vitória do Chapolin Colorado. Não tem nenhum episódio que termina com o Chapolin Colorado sendo derrotado. Ou seja, mesmo diante das fraquezas que ele sabia que ele tinha, ele se superava. A nossa cosmovisão reformada, ela nos chama para isso. Ela te chama para superar os seus temores, para superar as suas fraquezas. Deus te chamou para isso. Lógico que na nossa vida nós temos diversas, são muitas adversidades, são muitas as tribulações que nós enfrentamos e que nós passamos todos os dias. Mas essas tribulações só existem porque Deus sabe o tamanho da força que Ele te deu, porque Deus sabe o tamanho da coragem que Ele te deu. E às vezes você pode até achar, não, mas eu sou incapaz, eu não tenho, né, essa condição, eu não tenho essa força toda. Mas
o Senhor que permitiu, na soberania dele, que você passasse pela situação a qual você está passando, ele também sabe que você tem esse poder, essa capacidade, porque foi ele que te capacitou para superar essa adversidade a qual você está vivendo, a qual você está passando. E na nossa vida, são muitas as circunstâncias onde nós nos deparamos com a mesma frase que nós vemos no seriado, né? E agora, quem poderá me defender? Né? De vez em quando, por conta de uma doença na sua família, recentemente, alguns de nós passamos por momentos de tristeza pela perda de um ente querido, pela perda de uma pessoa que nós muito amávamos, né? Ou você está planejando, projetando alguma coisa para a sua vida profissional, talvez estudando para uma prova, se preparando para um concurso, e de repente aquilo não acontece. Bate aquela tristeza, bate aquela depressão, aquela angústia lá no fundo da sua alma, quando você lembra que você nunca mais vai ter contato com aquele ente querido que você tanto amava, né? E de repente a frase que nos vem é: e agora, quem poderá nos defender? E agora, quem poderá me ajudar? Eu digo e repito para você, na vida real, você não vai ouvir o som do trompetezinho tocando e anunciando a chegada do Chapolin Colorado, pulando e caindo e tropeçando para te defender. Mas eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que você fizer este questionamento, assim como o salmista Davi em muitas dos seus momentos fez esse questionamento para Deus, quando ele estava sendo perseguido, quando ele foi humilhado, né? E agora, Deus? E agora, quem poderá me defender? Senhor, és tu quem irás me salvar? E aí eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 41, versículo de número 10, que nós abrimos lá no início. Diz o seguinte, versículo 10 de Isaías 41. Não tenha medo, pois estou contigo. Não desanime, pois sou o teu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Todas as vezes que a sua pergunta for a mesma pergunta do episódio do Chapolin Colorado, e você se pergunta: e agora? Quem poderá me defender? E agora? Quem poderá me tirar dessa situação? E agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada que eu me coloquei? Olhe para o texto de Isaías, olhe para aquilo que o Senhor nos diz. Não tenha medo, não desanime, não desista, porque eu te fortalecerei, eu te ajudarei. E eu acho mais interessante ainda o que diz o versículo de número 11. Diz assim: sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela sua mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo: não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. Essa sempre será a palavra de Deus em todos os momentos em que nós fizermos esse questionamento. Sempre quando nós perguntarmos: e agora? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me defender? Lembre daquilo que diz em Isaías capítulo 41. Nós precisamos entender que é Deus quem nos capacita. É Deus que nos orienta, é Ele que nos dá a certeza de que não é na nossa própria força, né? A frase do próprio Chapolin Colorado, né? Não contavam com minha astúcia, né? Muitas vezes nós queremos contar com a nossa própria astúcia, mas nós precisamos cada vez mais confiar e depender da astúcia daquele que segura a nossa mão, daquele que nos dirige, daquele que nos conduz. A nossa conclusão, que para mim foi o que me pegou mais de surpresa hoje quando eu estava finalizando essa mensagem. Olha para a armadura do Chapolin. O que você vê na armadura do Chapolin? As iniciais dele? Agora, onde que essas iniciais estão? Exatamente, as iniciais estão dentro de um coração. Olha que coisa preciosa. Qual o super-herói que tem como seu símbolo e seu escudo um coração? Sabe por quê? Porque o coração nos mostra que nunca será pela nossa própria força ou pela nossa própria astúcia. Sempre será pela força maior que está contida no nosso interior e mais precisamente no fundo do nosso coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?
Coloque as mãos exatamente no teu coração, porque a Bíblia diz que é do nosso coração que procedem as fontes da vida, né? É o seu coração que tem a chave de tudo aquilo que é precioso. É aí onde Deus age, onde Deus te fortalece. Que nessa noite Ele possa te fortalecer. E que se muitas vezes você tem se deparado com essa pergunta, né? E agora, para onde que eu vou? E agora, o que será de mim? E agora, o que eu vou fazer? Que você lembre daquilo que o profeta Isaías nos diz. O nosso Deus, Ele é o Deus que nos conduz, Ele é o Deus que nos fortalece, é o Deus que te sustenta e te segura pelas mãos. Senhor, nós oramos nessa noite porque através da cosmovisão que o Senhor tem nos dado para enxergar esse mundo, nós podemos observar, ó Deus, que até na história mais cômica e mais engraçada e interessante de um simples super-herói mexicano, nós podemos encontrar a mão do Senhor nos mostrando e revelando coisas que são especiais e fundamentais para nós. Nos ajude, Pai querido, dia após dia, a confiar não na nossa própria astúcia, não na nossa própria força, mas naquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos nessa noite com essa fé, com essa certeza de que aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso interior, sempre será muito maior do que aquilo que está no mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós finalizamos aqui mais esse episódio e eu te convido para assistir nas outras playlists alguns outros episódios também do Coxa de Retalhos.